história de hoje é uma história, para mim, assim, eu acho que é a mais triste que eu já vi nessa série, né, de incidentes envolvendo Exu e Pombagira. Eu torço muito para que a pessoa, a principal envolvida, né, a principal vítima nisso, para que ela se recupere de verdade. Espero que ela consiga se desvencilhar dessa força maligna dessas entidades de uma vez por todas. A pessoa em questão é uma mãe de santo, uma zeladora, né, de Umbanda, que ela trabalhava desde muito novinha na religião, e pelo que as pessoas até que eu conheço que já lidaram com ela, que já foram ajudadas por ela, segundo essas pessoas, ela fazia um trabalho maravilhoso, era uma excelente médium, de incorporação assim, impecável. Ela é do seleto grupo de médiums que consegue realmente incorporar sem ter esse metá, né, que eles falam, essa incorporação consciente, né. O trabalho dela era muito eficaz, ela conseguia ajudar muitas pessoas, assim. O que os familiares, os amigos, as pessoas que eu conheço da parte dela me contam é que ela tinha, assim, uma legião de admiradores e de pessoas que dependiam dela espiritualmente, de tão poderosa que ela era como sacerdotisa, né? A linha de trabalho dela era tipo a minha, ela começava a trabalhar cedo e varava à noite e tal, então ela realmente fazia um trabalho pesado dentro da Umbanda, no sentido de auxiliar as pessoas, e ela ficou muito reconhecida na região que ela mora por conta disso. Essa situação dela, gente, é uma coisa que me chocou muito quando eu fiquei sabendo, bem como me assustou, assim, me deixou triste. É uma coisa que eu na verdade, eu evito pensar muito nesse assunto, porque eu fico pensando, pela nossa semelhança de caso, de grau de mediunidade e tudo, eu fico pensando que podia ser eu naquela situação, sabe? Não agora, mas assim, mais à frente, se eu não tivesse cortado o elo, se eu não tivesse parado de trabalhar. Então eu fico pensando, cara, podia ser eu amanhã a situação dela, sabe? E a situação dessa pessoa é a seguinte: ela tinha a vidinha dela toda feita, normal, só que no trabalho da Umbanda em si, pelo que me contam, a parte mais, onde ela era mais requisitada era Exu e Pombagira. Principalmente pelo que me disseram de uns anos pra cá, né? Acho que com a popularidade dessas entidades acaba que as pessoas não querem mais falar com preto velho, com caboclo, com criança, com marinheiro, as pessoas com boiadeiro, as pessoas elas querem Exu e Pombagira. E assim, eu acredito, até hoje eu acredito, tá? Na época eu não pensava dessa forma, mas assim, hoje eu acredito que até por fato dela ser uma mulher bonita, fisicamente muito bonita, eu acredito que isso tenha feito com que essas entidades tivessem uma cegueira maior nela, sabe? Eles gostam, gente. Você que é homem bonito, você que é mulher bonita, o risco maior deles se apegarem em você, deles quererem ficar encostados em você, é muito grande. Eu acho que no caso dela foi muito isso também. Até que um belo dia, ela realmente começou a ficar doente. Ela foi devidamente tratada no médico, só que não acharam uma causa efetiva para o estado em que ela começou a ficar. Ela começou a perder a consciência. Ela já não respondia mais como se fosse uma pessoa normal. Ela chegou ao limite de não conseguir reconhecer as pessoas, de ficar catatônica, sabe? Sabe quando a pessoa fica catatônica mesmo, que ela não reconhece mais o ambiente, as pessoas? Ela só tinha, pelo que a família me relata, ela só tinha surtos assim, onde ela começava a gritar. Às vezes, ela começava a gritar. A família dela, né, bem como o esposo, a família dela, ela tem uma situação econômica muito tranquila, muito boa, então, graças a Deus, essa pessoa teve e tem hoje acesso aos melhores médicos, assim, do Rio de Janeiro. Era tratada
os neurologistas, os psiquiatras, eles tentavam passar remédio para que aquilo sarasse, para que aquilo acabasse, e não tinha efeito. Achavam que tinha sido um AVC, depois descobriram que não era um AVC pelo fato de ela ter apresentado algum entortamento, sabe, da face, dos membros, mas não era AVC. Correram gira em hospitais e nos melhores profissionais, mas não acharam um quadro específico que pudesse ser diagnosticado aquilo, olha, é tal coisa, entendeu? Mas ela ficou sendo tratada pelos médicos com psicotrópicos. Chegou um período em que ela não dormia. Tipo, a pessoa relata que ela ficou há cerca de 3 dias sem conseguir pregar o olho, literalmente, e muito perturbada, sabe? Tiveram opiniões de outros sacerdotes, até que chegaram até mim. No jogo que eu vi, no que eu botei dessa pessoa, ela não estava fisicamente doente, de fato, não era uma coisa terrena, né, do físico mesmo. E o que aconteceu? No caso dela, ela estava meio que aprisionada em um lugar, vamos supor, paralelo, em outra situação, outra condição, onde esses espíritos estavam, de certa forma, fazendo ela refém. Então ela não estava conseguindo sair dali. Ao mesmo tempo que ela estava ali, ela conseguia ouvir as pessoas, ver as coisas que estavam acontecendo ao redor dela, só que ela não conseguia reagir porque é como se eles tivessem prendido ela e amordaçado ela, entendeu? Então, assim, as poucas vezes em que ela conseguia fugir dessa situação era a hora que ela começava a gritar, a hora que ela pedia ajuda. Quando eu falei essa situação do jogo para a pessoa que veio me consultar sobre isso, a pessoa ficou assim muito, muito triste, né? Muito emocionada, porque realmente havia muitos momentos, eu não sabia disso, mas havia muitos momentos em que essa pessoa pedia socorro, falava mesmo, me tira daqui, socorro, eles vão me pegar, não sei o quê. E assim, bateu com o que outros sacerdotes já haviam falado com a pessoa que veio me consultar. Como eles têm condições, eles verificaram em várias pessoas e foi confirmado. Eles foram atrás de tentar desfazer isso e, de certa forma, resgatar o espírito dessa pobre mulher, né, que estava sendo aí, de certa forma, foi sequestrado por essas entidades. E eles ficaram numa luta muito intensa, sabe, gente, por muito tempo. Tiveram uma melhora discreta com o tratamento pela linha branca mesmo de Umbanda. Viram a questão da Umbanda porque o Candomblé já havia sido tentado e não funcionou. Não teve resultado mesmo. Então continuaram nessa linha de Umbanda, que foi onde ela começou assim a reconhecer as pessoas. Ela tinha momentos mais calmos, então ela era como se ela aparentemente estivesse voltando, sabe? Então estava tudo bem, ficou assim por meses. Só que, infelizmente, de repente, ela simplesmente deu pane, assim. Ela novamente não dormia, não conseguia mais se mexer, não conseguia falar, não conseguia engolir, não conseguia fazer nada, nem a pálpebra mais ela fechava. E correram gira novamente para os hospitais e tudo mais. Gente, não era uma coisa física. Chegaram a pensar tudo que você pode imaginar de doença, trocaram de profissional, fizeram tudo e simplesmente não funcionava. Assim, depois descobriram que o remédio que ela estava tomando para que ela finalmente conseguisse dormir estava prejudicando ela, na verdade. Então, assim, os remédios, o tratamento em si, do que eles nem sabiam que eram, né? Mas assim, as tentativas de fazer com que ela melhorasse, os remédios eram tão fortes que estavam chegando a prejudicar a situação dela e não via resultado, nem melhora, nem nada. Uma dessas tentativas eles chegaram até um médico que finalmente era uma pessoa espiritualista, né? Espiritualizada, e só que era envolvido com a igreja. Essa pessoa pediu à família dela a oportunidade de tentar fazer alguma coisa dentro da igreja por ela, né? No caso, a igreja evangélica mesmo. Então, na situação que eles estavam, né, com medo dela morrer porque não conseguia mais fazer nada, gente. A pessoa estava realmente paralisada, total.
e os remédios não estavam surtindo efeito, porque realmente como é que o remédio vai fazer efeito se você não sabe o que é, né? Então imagina o desespero dessa família. E foi aí que permitiram o tratamento dela dentro da igreja. Olha, eu estou repassando a vocês a informação que a família me deu, tá bom? E são pessoas que eu conheço, pessoas seríssimas. Sim, essas pessoas que lidam comigo, elas têm idade para ser meus pais. Então não são pessoas doidas de 20 anos que estão criando caô, não. É uma coisa séria. E simplesmente a situação é que no dia seguinte, depois dessa intervenção de uma pessoa de um cargo alto aí de uma certa igreja, ela simplesmente voltou a falar, voltou a engolir, voltou a comer e voltou a dormir, gente, entende? Voltou a conseguir fechar o olho para dormir. Assim, a consciência da mulher voltou. E a partir daí, esse mesmo médico já entrou com um tratamento mais adequado para que ela tivesse o sono regulado e toda a questão de humor e tudo mais. Então, assim, o parecer dessas pessoas da igreja que ajudaram essa mulher foi muito semelhante ao que deu, no caso, no meu jogo, nos jogos de outros sacerdotes, nas pessoas que tentaram ajudar essa família, a respeito da prisão em que essas entidades estavam mantendo essa pessoa. Então, realmente aquela situação estava acontecendo. E na hora que eles conseguiram expulsar, a gente sabe que expulsar, eu boto em aspas, não duvidando da capacidade da pessoa que fez isso, mas boto em aspas porque eu sei que não é uma tarefa fácil e não é simples expulsar mesmo essas criaturas, mas assim, tiraram elas daquela situação e libertaram a mulher. Lembrando que a família é uma família de macumbeiro, ok? Mas cortaram imediatamente o vínculo com essas entidades e fizeram todo o processo para jogar fora as coisas e tudo mais. Então, são pessoas que estão assustadas, tristes ao mesmo tempo, porque imagina, você sendo macumbeiro, você é católico, você é kardecista, tanto faz. Agora, se você é macumbeiro, eu falo macumbeiro porque tô dentro da situação, então se você é de Umbanda, se você tá ali cultuando essas entidades, seja na Umbanda, no Candomblé, quer que seja, e alguém mostra pra você uma situação horrorosa como essa, deprimente, triste, cruel como essa, acontece e em vários meios é confirmado que é um determinado grupo de entidades que você venera, que você adora, que você tem gratidão, amor, uma série de coisas de anos que você tem de relação com essas entidades. Você imagina como é que isso fica a cabeça da gente, né? Então são pessoas que estão assim decepcionadas, né? Tão tristes com essa situação, ao mesmo tempo que estão aliviadas porque conseguiram dentro da igreja livrar essa pessoa, e ao mesmo tempo estão com medo. Eu conheço muito bem esse tipo de sentimento, eu passei por todas essas fases, é muito difícil você aceitar que são eles ali, né? Então a pessoa da família que tem contato comigo falou, Lauren, ela viveu por eles, ela trabalhava, ela dava o sangue ali, o suor diário ali para ajudar as pessoas, eles fizeram maravilhas na vida de muitas pessoas, curas e abertura de caminho, coisa. Eu falei, tá, eu sei disso. Ele, como é que pode eles fazerem uma coisa dessa com ela? Eles estão ainda nessa fase de, por mais que eles tenham entendido o que são, eles ainda estão naquela fase de, sabe, eu não tô acreditando. Eles estão assim ainda. Eu falei, cara, isso aí vai demorar um tempo até você aceitar. E isso demora muito, gente. Vez ou outra, a gente ainda para pra pensar em tudo e você pensa, cara, tinha tudo para ser uma linha de entidade magnífica. Tinha tudo para ser realmente do bem, sabe, para fazer o melhor pelas pessoas. Caraca, mano, tanta gente que eles conseguem cativar as pessoas, conseguem fazer com que a gente sinta gratidão, que a gente sinta amor. Por que eles destroem isso dessa forma tão cruel, sabe? Você destruir a vida das pessoas que cultuaram você, que passaram por cima da sociedade que diz que eles são ruins, né? Você dá sua cara a tapa ali, defende, protege,
leva o nome deles com todo orgulho estampado no peito para Deus e o mundo, para quando você tem anos. Essa pessoa, gente, eu acho que ela tem mais de 30 anos de santo. Imagina você passar esse tempo todo da sua vida servindo, para quando você tá numa idade de você tá só fazendo o seu, curtindo ali de boa, eles fazendo uma coisa dessa, sabe? Esse caso é uma coisa assim que me emociona muito, que me, sabe, que eu fico realmente, ao mesmo tempo que eu fico triste, eu fico chateada, eu fico com o coração muito apertado e ao mesmo tempo com medo. Porque eu fico pensando, caralho, mano, podia ser eu. Não hoje, mas assim, imagina eu daqui a 20 anos, eu passando uma situação dessa. É porque é literalmente o que aconteceu com essa pessoa. Roubaram a alma dela e aprisionaram. E acabaram com a saúde dela. Imagina a família dessa pessoa, como é que ela ficou, gente. Eu que tô assim, de perto ali, eu tô acompanhando, é muito triste. Não tem como você não ficar apavorado com uma situação dessa. Graças a Deus, eles encontraram essas pessoas que são da igreja. Eu até mencionei pra ele que, eu até falei, cara, eu ano passado, eu fiz um vídeo aqui pedindo perdão aos evangélicos, perdão aos espíritos kardecistas, né? Porque eu já bati muita boca com essas pessoas, eu já quebrei o pau com essas pessoas, eu xingava, eu humilhava, eu não queria saber, porque assim, eu achava que eles estavam sendo desrespeitosos e preconceituosos somente. Eu não levava em consideração porque eu não sabia, entende? Eu era assim, gente, porque eu não sabia. Era falta de conhecimento, era ingenuidade misturada com falta de conhecimento e burrice também, entende? A gente não tem que sair acreditando em qualquer coisa que a gente escuta, seja de pessoa viva ou pessoa morta. E eu defendia, imagina, né, uma pessoa de ação, com sangue quente, passional, aquela coisa de gratidão eterna. Então eu defendia com unhas e dentes a honra dessas entidades, o nome dessas entidades. Quando eu fazia esse papel, né, apaixonado, ridículo, que hoje eu vejo que é ridículo, eu estava sendo injusta, eu que sou uma pessoa tão justa, eu estava sendo injusta e ruim até com pessoas que efetivamente lutam para combater o mal que essas entidades fazem, sabe? Então é uma coisa que pesou demais na minha consciência e na verdade é uma coisa assim que pesa até hoje. Eu assim, me arrependo muito de ter sido grosseira com muitas pessoas, de ter sido estúpida com muitas pessoas de religiões diferentes que batem de frente com essas entidades, porque eu realmente estava muito errada. Hoje eu vejo o estrago que elas fizeram na minha vida. Graças a Deus eu consertei a tempo, eu saí a tempo, eu refiz a minha vida e estou protegida. E vocês podem ver, porque minha vida é um livro aberto, cara. Vocês estão aqui, vocês podem ver a mudança que eu tive desde que eu comecei esse canal até hoje. Não duvide de quando uma pessoa vier te falar que ela está passando uma situação que foi a pombagira que causou, que foi o Exu que causou. Não duvida da capacidade dessas entidades de mentir, de se adequar ao meio em que elas estão, a pessoa com a qual elas estão lidando. Então, o discurso lindo que eles tinham em mim, de que eles não faziam sacrifício, eles não precisavam de sangue, de que eles só faziam bem, de que não tratavam com amarração, de que não faziam mal para as pessoas, de que eles eram guardiões, de que eles ajudavam as pessoas a cumprir a vida delas, e a abrir o caminho delas, e a guardar a segurança delas e tal. Então esse era o discurso que eu queria ouvir, porque era compatível com o meu caráter, e eles sabiam disso. A mesma coisa eles fazem com você que está me ouvindo, com outras pessoas por aí. Ao mesmo tempo em que eles demonstram serem amigos, eles estão te prejudicando, ou a qualquer momento, eles podem te prejudicar. Existem muitos meios de você ser ajudado contra isso. A batalha não é fácil, é muito pesada, é muito difícil, é dolorosa, mas é possível de ser vencida, gente. É uma luta constante, nunca acaba, porque eles nunca mais deixam a gente em paz, nunca mais deixam. Então, o que importa é você ter consciência e força para seguir adiante e buscar um caminho para se livrar dessa força deles, entende? Existem muitas formas disso acontecer. Bom, por hoje é só. Um beijo e até!